Assim como existe o céu, também existe o inferno, e o inferno é mais real do que você possa imaginar, porque no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 15, vai dizer que aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é um lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos desde a fundação dos séculos, para serem lançados lá. E então aqueles que está morno dentro das igrejas também vai serem lançados lá, porque em Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16 vai dizer que Deus conhece as nossas obras, sabe quem é quente e sabe quem é frio. Mas ele também vai dizer que tem aqueles que são morno, que ele acha melhor que seja quente ou frio, porque aquele que for morno, Deus não suporta. Porém, aquele que na igreja vai com vestimenta de crente, mas em casa ou na rua, não dá testemunho de crente, porque não é a luz do mundo e nem o sal da terra. Ainda carrega as bagagens usando suas calças, seus shorts, suas blusas degotadas. Porém, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, vai dizer que homem não pode usar vestimenta de mulher e nem mulher usar vestimenta de homem, porque é abominação aos olhos de Deus. Também tem aquela que fala que não tem problema usar só um pouquinho de maquiagem bem fraquinha, porém tem problema sim. Também tem problema aquele que bebe um pouquinho de vinho falando que é bom para o coração, que também não tem problema. Tem problema aquele que trai a mulher ou a mulher trai o esposo, aquele que compra e não paga também tem problema. Aquele que guarda rancor, mágoa no coração, não pede perdão e nem perdoa, porém tem problema. Aquele que comete a mentira, o engano, idolatra tantos homens, como os deuses de barros também serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. Porém, Deus não aceita. É ou não é, seja quente ou seja frio, porque se for morno, Deus abomina. Então Deus ama e protege aquele que faz verdadeiramente a vontade dele, que aqueles que são os verdadeiros cristãos, que o serve de espírito e em verdade, aquelas que vai em busca das almas perdidas no mundo, aquelas que fazem as boas obras, aquelas que oram e se consagram somente para Deus, aquelas que não pensam nas riquezas do mundo, mas que em primeiro lugar busca o reino do céu e a tua justiça, porque sabe que o resto vai ser acrescentado, porque Deus não deixa um justo desamparado e nem um filho mendigar o pão, porque não precisa de ninguém correr atrás da bênção, porque as bênçãos alcançam aqueles que servem de espírito e em verdade, porque Deus contempla nossas necessidades e no tempo certo Ele chega com um amparo. Então, eu não tenho medo de dizer tudo o que eu estou dizendo, porque eu não tenho medo do homem que mata a carne e não sabe o que fazer com a alma, mas eu temo é a Deus que mata a carne e além de matar a carne ainda lança a alma no inferno. Então, meus amados, vamos servir a Deus de espírito e em verdade, pedindo a misericórdia do Senhor para a salvação das nossas almas, pedindo para Deus nos purificar da bagagem, daquilo que ainda a gente carrega nos dias de hoje, às vezes olhando na nossa visão, a gente às vezes não consegue ter uma visão espiritual de que é pecado, mas a gente tem que pedir o discernimento para Deus daquilo que é pecado e daquilo que não é, porque se a gente for crente meio termo, Deus vai vomitar. Tem que ser frio, ou seja, quente logo de uma vez, porque no céu não entra nenhum tipo de pecado, não entra as vestes manchadas, mas entra um crente lavado e remido no sangue de Jesus.